Senhores ouvintes, falando a Agência Nacional, com seus microfones instalados no salão de despachos do Palácio do Tapete, para transmitir dentro de poucos segundos a palavra de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. O documentário 1930 Tempo de Revolução tem sua data de publicação registrada no ano de 1990 e está disponível no canal sem registro como Guerras no Brasil, Revolução de 1930. Esse documentário é parte de uma série que tem como objetivo estudar os acontecimentos políticos da história do Brasil. Os grandes idealizadores desse projeto são o diretor e produtor Cláudio Carrães, formado em Sociologia e em Cinema pela USP, e o André Singer, formado em Ciências Sociais e especialista em comportamento eleitoral brasileiro, que é filho do Paul Singer, um economista importante, conhecido por liderar a greve dos 300 mil paulistas e ser manifestante do movimento metalúrgico do Estado. Essa produção conta com depoimento de grandes profissionais, como o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, o Boris Fausto, que tem uma extensa obra sobre autoritarismo e período republicano brasileiro, o falecido reitor da Unicamp Edgar Salvatore de Deca, o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro e, além disso, a obra apresenta um depoimento de Luiz Carlos Prestes, figura política importante para a época. O documentário cita, enquanto acontecimento importante para a Revolução de 30, a Semana da Arte Moderna de 22. Entrando mais a fundo sobre como se inseriu o movimento modernista no Brasil, passando pela Semana de Arte Moderna de 22 e entrando na Revolução de 1930, começo com uma frase de Getúlio Vargas. Ele dizia que as forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo foram as mesmas que precipitaram no campo social e político a Revolução Vitoriosa de 1930. Assim afirmou Vargas, celebrando os 30 anos da Semana da Arte Moderna de 22. O movimento modernista esteve ligado ao movimento tenentista, combatendo a República Velha, e posteriormente ligado à Coluna Prestes, movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que percorreu o Brasil todo, combatendo os governos de Arthur Bernardes e Washington Luiz. Ou seja, esse movimento teve papel importantíssimo na Revolução que ocorreria em 30, e em todas as transformações sociais e populares da época, como descrito no livro A História da Literatura Brasileira, de Luciano Stegnano Picchio. Em literatura, os anos de 30 são os anos do reposicionamento ideológico e do novo compromisso político e social, que substituiu a euforia parnestética. Assim, parafraseando Marta Rossetti Batista, o termo modernismo serve para designar aqueles que, negando os padrões ultrapassados da arte brasileira no início do século, procuraram desenvolver uma linguagem nova para expressar o seu termo. Portanto, encerro com uma frase do Valdemir Valente, dizendo que o romance de 1930 se define mesmo a partir do modernismo, e certamente não poderia ter tido a abrangência que teve sem as condições que o modernismo conquistou para o ambiente literário e intelectual do país. Essa frase resume bem toda a sensação, tudo o que o modernismo abrangeu e representou para a Revolução de 1930. Isso corresponde a um lugar a ser assumido, ultrapassando a situação política no que diz respeito à urgência da sociedade brasileira, trazer à luz a dimensão dessas novas mudanças. Isso, por sua vez, esbarra na estrutura arcaica de um país dominado pelos interesses das oligarquias rurais, que controlam setores da política regional, impondo regras que confirmam a supremacia. Do mesmo modo, contrapõe-se ao denuncismo que coloca em questão os resultados da crise, sobre a parte mais fraca da sociedade como um ponto vulnerável, exposto aos olhos do público e da crítica, dando ênfase à desigualdade ao povo brasileiro e ao nacionalismo e ao regionalismo, características do modernismo. Fique agora com a opinião de um especialista, Paulo César Dutra Fonseca, que é um economista e pesquisador brasileiro, que estudou a fundo a relação do modernismo com a Revolução de 1930. E essa integração, né, ela vai começar ela se consolida praticamente na era Vargas, né? Em parte, me parece que o modernismo refletiu isso, né? Essa busca da nacionalidade, vamos dizer assim, ela foi muito forte com a Revolução de 30, né? Talvez, né, Eleonora, que essa elite que assume o poder na Revolução de 30, como disse há pouco, ela não era em si uma elite industrial ou industrializante.
Tá? A revolução ela parte do descontentamento de setores que a gente chama de oligarcas, né? Porque eram já do poder estabelecido. Né? Ela tem o apoio em Minas Gerais do Arthur Bernardes, que tinha sido presidente. O Vargas era o presidente do Rio Grande do Sul, como se dizia à época. Né? O João Pessoa era um oligarca da Paraíba. Né? A política era assim antes de 30, né? Era dessas figuras. Oligarquia, porque era um regime mais fechado. Né? As mulheres não votavam, a maioria dos trabalhadores não votavam, quer dizer, só com isso aí, já era, as eleições eram menos de 10% dos votos dos cidadãos. Né? E, então, a Revolução ela vai ter também esse caráter, né, de incorporar as massas, eu vou usar essa expressão, ela vai ter essa pretensão de chamar as classes sociais. 22, a modernidade e a identidade cultural são os elementos que sintetizam o contexto sociocultural brasileiro. No ano de comemoração ao centenário da independência política do país, inspirado nas vanguardas europeias, dadaísmo, futurismo e surrealismo, e na ruptura com padrões estéticos da época, inicia-se um movimento artístico que visa conquistar a sua independência cultural por intermédio da adoção de uma linguagem mais acessível a todas as pessoas, da valorização de temáticas nacionais e do tom crítico sobre a realidade vivenciada. Nesse sentido, o Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922, foi palco para um espetáculo pautado na arte e nesses princípios, através de apresentações de danças, músicas, recitais de poesias, exposição de pinturas e de esculturas e palestras. Nomes como Mário de Andrade e Oswald de Andrade estão entre os participantes, sendo este último responsável pela escrita do Manifesto Antropofágico, um símbolo do movimento modernista, pois não somente mudou a forma do brasileiro de encarar os elementos culturais do mundo, mas também colocou em evidência a sua própria produção. Como resoluções finais, teve-se muitas críticas, mas também obtiveram desdobramentos para além do âmbito artístico. Sobre essa perspectiva, o evento teve um papel importante na construção do processo de insatisfação da população com a sua realidade, ao passo que denunciou as problemáticas da sociedade brasileira e fez com que ela questionasse as estruturas políticas, econômicas e culturais que as moldavam. Isso promoveu a insatisfação perante o governo, e tal fato, em conjunto com os outros movimentos e setores contrários ao governo, como os tenentistas, acarretaram na eclosão da Revolução de 30. 1920 é a modernidade do controle do Estado, é a modernidade da democracia, é a modernidade da cidadania. A modernidade de 1930 é a modernidade do autoritarismo, a modernidade da manipulação e a modernidade da ilusão. Quer dizer, nós podemos escolher com qual modernidade nós queremos ficar. O Zeppelin foi um dos símbolos da modernidade. Ele veio ao Brasil pela primeira vez em 1930 e voltou várias vezes até 1937. Foram anos em que o país ficou mais nacionalista, no pior sentido que as ditaduras costumam dar à palavra nacionalismo. Implantada em 37, a ditadura do Estado Novo será vista pelos seus mentores como a conclusão racional da Revolução de 30, como o último ato de um processo que para muitos até hoje não terminou.